Fala, torcedor vascaíno. O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que hoje joga no Japão, no Kyoto Sanga, mas ele é emprestado do Cruzeiro. O Vasco sondou a situação do zagueiro Samir, que hoje joga no Tigres do México. E o Vasco deve cerca de R$310 mil para o técnico Rafael Paiva, que foi demitido em novembro. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente falar nesse vídeo. A primeira informação é que o Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Já tava virando uma novela, né? Tinha todos os dias notícias sobre o Lucas Oliveira e tudo mais. E acabou que encaminhou realmente. O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. Clube Mineiro manterá 30% dos direitos econômicos do jogador. Informação dada pelo Bruno Murito e também pelo Gabriel Duarte. E olha aqui, o Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira do Cruzeiro. O jogador aceitou a proposta do clube e deve ser anunciado nos próximos dias. A diretoria vascaína chegou a um acordo com os representantes do jogador e o contrato deve ser assinado até dezembro de 2026. O Cruzeiro manterá 30% dos direitos econômicos do defensor. Lucas Oliveira chegará sem custos ao Vasco. É um fato importante, querendo ou não, né? Que vai chegar de graça. Lucas Oliveira é a quarta contratação do Vasco encaminhada para 2024. Ele se junta ao goleiro Daniel Fusato, que veio da Série B da Espanha no Eibar, e também pelo Lucas Freitas do Juventude e também o Tietê, né, que é o volante do Botafogo, que era do Botafogo, né? O Vasco segue no mercado atrás de mais um zagueiro e tem negociações para contratar Balbuena. O zagueiro quer voltar ao Brasil depois de uma temporada inteira fora, já que em 2024 defendeu o Valladolid da Espanha, que era o time do Ronaldo, e o Kyoto Sanga por empréstimo. Seu filho pequeno acabou de nascer. Nascido no Rio de Janeiro, Lucas tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem. A Raposa detém 70% dos seus direitos econômicos. Os 30% restantes, pertencem ao Atlético Goianiense. Lucas Oliveira chegou ao Cruzeiro em 2022, depois de 4 anos defendendo o Atlético Goianiense. Pela equipe mineira, o zagueiro fez 79 jogos, com 4 gols e 2 assistências em 2 temporadas. No início deste ano, foi emprestado ao Valladolid, né, da Espanha, onde conseguiu o acesso em La Liga com o time do Ronaldo Fenômeno. No Kyoto, atuou em 7 jogos, 2 deles como titular. Então é importante a gente saber sobre essa informação aí, né? O que me pega nessa matéria aqui é que essa aqui me assusta um pouquinho, querendo ou não. Lucas Oliveira, a quarta contratação do Vasco, encaminhada. Ele se junta a Daniel Fusato, Lucas Freitas e Tietê. E olha aqui, o Vasco segue no mercado atrás de mais um zagueiro. Então a gente contratou Lucas Freitas e agora Lucas Oliveira, né? 2 Lucas no time, pra zaga. E aí o Vasco é mais um zagueiro somente, que seria o Balbuena. Cara, me desculpa, mas você contratar um jogador que tá jogando no Japão, que não tá em um alto nível, você contrata um Lucas Freitas, que é um zagueiro, querendo ou não, que é de novo, 23 anos, 22 anos, se eu não me engano. Cara, me desculpa, vai ter que buscar mais 2 zagueiros, pelo menos. Contratar um Balbuena e contrata mais um zagueiro experiente, na minha opinião. Eu nem contrataria o Lucas Freitas. O Lucas Oliveira dá até pra tentar fazer o jogador jogar aquela bola novamente, né? Jogar um futebol maneiro, pelo menos. Agora, o Lucas Freitas é um jogador novo ainda, pode melhorar, pode evoluir, obviamente, pode calar minha boca, e se Deus quiser vai calar minha boca e vai ser o melhor jogador da temporada. Só que, no momento, pegando detalhes e números do jogador, eu não contrataria o Lucas Freitas. É um jogador de 22, 23 anos e que tem números ali que fez 16 jogos somente na Série B pelo Juventude. Então eu contrataria o Lucas Oliveira, dá pra tentar pelo menos, já jogou num time ali grande que não quer o Cruzeiro. E aí você pega o Balbuena. E aí contrataria mais o outro zagueiro que seja experiente. Agora, trazer Lucas Freitas e Lucas Oliveira e ter somente negociação com o Balbuena, trazer esses 3 zagueiros, Balbuena é excelente zagueiro, vai chegar pra ser capitão do Vasco. Agora, Lucas Oliveira não me cai tão bem.
e Lucas Freitas, não tem sentido nenhum você contratar um jogador de 22, 23 anos. Que é um jogador que fez 15 partidas na Série A, 16, pelo Juventude, era reserva. Às vezes nem relacionado para as partidas. Não faz tanto sentido. A gente tem dois zagueiros promissores no nosso elenco, que é o Lincoln, que jogou muito bem quando teve oportunidade, e também o Luiz Gustavo, que é um zagueiro muito promissor do Vasco. Então não entra na minha cabeça esse fato, entendeu? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês nos comentários, que é importante. Tamo junto? Então, pra quem não sabe quem é Lucas Oliveira, tá os dados dele aqui no Transfermarkt, jogador de 28 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele tem 1,87 metros de altura, posição zagueiro, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Nacionalidade dele, brasileiro. Primeira divisão o Kyoto San, que tava jogando no Kyoto San, que é a primeira divisão do Japão. Ele tá no time lá desde o 22/7/2024. Então é um pouquinho tempo, né? Inclusive ele tá lá no Japão. O contrato dele se encerra agora, dia 31/12/2024. Então depois disso ele vai assinar com o Vasco. E aí vai ter o anúncio dele, provavelmente, né? É um jogador ali que joga como nas duas posições, tanto na direita, tanto na esquerda, como zagueiro. E também como volante, né? Às vezes ele pode jogar ele como volante, caso o Vasco precise. O valor de mercado do jogador é de 1.700.000 euros, né? Então é importante saber sobre isso também. O desempenho atual do jogador na temporada atual, né, lá no Kyoto Sanga, temporada 23 e 24, como ele chegou lá e tem contrato com o Kyoto Sanga, ele começou lá dia 22/7, então ele pegou meio que a metade da temporada, né? Perdão. Então ele fez 18 jogos, 0 gols, 0 assistência e 961 minutos jogados lá no Japão, né? Que é uma liga muito fraca. A gente for pegar os números dele aqui, cara, olha aqui, o jogador não foi relacionado para essas partidas, jogou 1 minuto, jogou 19 minutos, jogou 1 minuto, 4 minutos, 1 minuto. Cara, o histórico do jogador pra mim não é tão bom, mano. Separando pra pensar, não é tão bom, tá? Eu particularmente não contrataria, tá? É dois zagueiros aí que eu não contrataria, nem Lucas Oliveira, nem Lucas Freitas. Contrataria o Balbuena e tentaria mais um outro zagueiro experiente. Entendeu? E aí você pegaria até pra pegar o Lucas Oliveira ou o Lucas Freitas ali pra deixar ali pra compor o elenco, né? Que visando ano que vem, 2025 do Vasco, a gente vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. São muitos jogos. Vamos lá. Então a gente já falou sobre essa situação do Lucas Oliveira, dá sua opinião nos comentários, que é importante. Outra situação aqui agora, tá? Segundo o Palco do Esporte, que fala tudo sobre futebol lá na página dele, né? Um jornalista, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Deu essa informação que o Vasco sondou a situação do zagueiro Samir, tá? Samir. O jogador de 30 anos está sem espaço no Tigres do México e pode ser negociado. Outros clubes brasileiros também buscaram informações sobre o jogador. Então é importante, né? A gente falar sobre essa situação do zagueiro Samir aí, que o Vasco sondou a situação dele. Cara, eu particularmente... não sei, vamos dar uma olhada nos dados dele, que é importante, né? Jogador de 30 anos, nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Tem 1,85 metros de altura, posição zagueiro. Ele tem contrato com o Tigres do México até o dia 30/6/2026. Então, cara, sem ser o ano que vem, o próximo ano. Já tem um contrato muito grande ainda com o Tigres do México. Posição principal dele, zagueiro, joga tanto no lado direito, tanto no lado esquerdo. E joga também na lateral esquerda. Quando precisar dele, ele também joga na lateral esquerda. Então é importante a gente saber sobre essa situação do zagueiro Samir. Na temporada atual, ele não jogou nenhum jogo, tá? Ele nem relacionado foi para diversos jogos. A gente pode dar até uma olhada nele aqui, ó. Agora, na temporada 23 e 24 do jogador, pra gente dar uma olhada, ele fez 37 partidas, 1 gol, 0 assistência. E fez 2.990 minutos jogados. Tá bom? A gente for pegar aqui o histórico dele em 2023-24, né? Nesse ano agora, 2024, inclusive, ó, 90 minutos jogados, 90, 115 minutos. Jogou muitos jogos aí, muito tempo. Então é importante a gente saber sobre essa informação aí do zagueiro Samir, que pode pintar no Vasco, né? Já que o Vasco está buscando zagueiro no mercado, é um zagueiro que pode pintar no Vasco aí. É um jogador aí que tem passagem por clubes brasileiros, né? Querendo ou não, jogou no Audax, no Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, no Verona, na Udinese, no Watford da Inglaterra. Jogou em bastante clubes ali, na verdade, né? Pela Europa. Um jogador que tem uma experiência. Cara, talvez dê pra contratar o Samir. Eu, por exemplo, contrataria mais o Samir do que o próprio Lucas Oliveira. Sabe? São 2 anos de diferença na idade. E o Samir tem uma experiência maior na Europa. Tem uma passagem melhor na Europa. Jogou no Watford da Inglaterra, na Premier League. Jogou lá na Udinese.
Olha aqui, jogou na Udinese, jogou no Verona da Itália também. Eu contrataria, tá? Eu contrataria mais o Samir do que o próprio Lucas Oliveira, que o Vasco já acertou, né, praticamente, com o jogador, tá bom? Então é essa informação aí sobre o zagueiro Samir, que tá na mira do Vasco para o ano que vem. A outra informação aqui agora do Vene Casagrande é que o Rafael Paiva ainda não recebeu o salário de novembro, tá? E as verbas referentes à rescisão do vínculo com o Vasco, né? Que para quem não sabe, o Vasco rescindiu o contrato do Rafael Paiva, e aí o Vasco tem que pagar um certo dinheirinho ali pro Rafael Paiva. E o Vasco não pagou isso ainda. A quantia não é considerada alta e as partes já conversam para resolver a situação. Creio que isso aí vai ser resolvido, né? É uma dívida ali, querendo ou não, que o Vasco não pagou realmente e que creio eu que o presidente Pedrinho, Marcelo Santana, todo mundo vão pagar, né? O Vasco vai pagar aí o Rafael Paiva, querendo não, tá no seu direito, né? Ele trabalhou para isso, né? Então é isso, informação importante. E aí tá aqui, o valor referente, segundo o Mário Coelho Vasco, é que o Vasco deve cerca de 310 mil reais ao técnico Rafael Paiva, tá? Olha aqui, informação MCV, o Vasco não pagou o salário de novembro e rescisão contratual do técnico Rafael Paiva, que foi demitido no final do Brasileirão. As partes já estão em contato para resolver a situação. O valor gira em torno de 310 mil reais, incluso o salário mais a rescisão. Não é um dinheiro tão alto, né? Particularmente é um dinheiro alto, obviamente, pra gente. Eu não tenho esse dinheiro nunca, tem nem 1% desse dinheiro, mas pra questão do futebol, do Vasco e etc, não é um dinheiro tão alto. A gente visando, cara, o próprio rival aqui, né, o demitiu o São Paulo, Tite, pagou uma rescisão ali altíssima, né, de 10 milhões, 13 milhões, 16 milhões e etc. Né, a gente vê aí nas notícias. E aí, cara, demos até uma olhada aqui pra gente ver, né, a janela do Vasco. Olha a janela do Vasco como que tá no momento. Chegadas. O Lucas Freitas, né? São jogadores ali que já estão acertados com o Vasco. Só falta ser anunciados, que provavelmente vão ser anunciados já em janeiro, né? Estão esperando ali acabar os contratos do jogador e etc. Para anunciar no mês de janeiro. Olha aqui. Janela do Vasco. Chegadas. Lucas Freitas, Tietê, Daniel Fusato e Fábio Carille. Tá bom? E aí a gente pode acrescentar aqui o Lucas Oliveira, que tá acertado com o Vasco também. Né? Então são o quê? São 5 jogadores. Lucas Freitas, zagueiro que veio do Juventude, Tietê, que veio do Botafogo, Daniel Fusato, jogador goleiro, né, que vai chegar para ser reserva do Léo Jardim, Fábio Carille, treinador, e o próprio Lucas Oliveira. São jogadores acertados com o Vasco já. O que vocês estão achando da janela do Vasco no momento? Boa ou ruim? Cara, eu particularmente, se for pra parar a pensar nessa janela agora, pra mim eu tô achando fraca. Tá? Mas a gente for pensar aqui, ó, negociam Joaquim Lavega, que é uma promessa uruguai, que o pessoal fala muito bem sobre ele, Balbuena e Wanderson. Se vir esses 3 jogadores ali que tá negociando com o Vasco, aí a janela se torna boa, na minha opinião, tá? Se torna muito boa a janela do Vasco, pensando no Vasco, que o Vasco não tem dinheiro, gente. A gente tem que pensar nesse fato. O Vasco não tem condições de pegar um zagueiro titular no Botafogo, no Flamengo. Não tem condições. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem que buscar oportunidades no mercado. Então, pra mim, essa janela, se contratar o Joaquim Lavega, uma promessa uruguaia, Balbuena, que é um zagueiro titular absoluto no time do Vasco, que vai chegar para ser xerife do Vasco, e o próprio Wanderson do Internacional, que acabou perdendo sua titularidade do Internacional pro Wesley, mas que é um bom jogador, eu acho essa janela boa. E o próprio Tietê. Quem aí eu não gostei de que o Vasco contratasse? O Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o próprio aí Fábio Carille. Né? Eu acho que tinha treinador livre no mercado melhor, nomes melhores. Mas, enfim, é isso, né? Eu não contrataria esses 2 zagueiros ali, Lucas Oliveira nem Lucas Freitas. Mas o Vasco contratou, a gente vai ter que apoiar de qualquer maneira. Tá bom? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, que é muito importante. Me ajuda pra caramba no nosso canal e no nosso conteúdo. A sua moral, tá beleza? Então é isso. Eu acho que é mais ou menos esse o vídeo de hoje, na manhã desse domingo. Espero que você tenha um ótimo domingo no dia de hoje. Provavelmente hoje vai ter live pra vocês às 2 horas da tarde ou 2h30. Tá? Depende de que horas vai acabar a live do Mumu. Se a live do Mumu acabar 2 horas, a gente abre a live ali 2h10 e etc. Tá bom? Então conto com a presença de vocês pra gente falar tudo sobre a janela do Vasco e sobre as informações. Abração, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E é isso. Tamo junto. Abraço. Fiquem com Deus aí. Abraço.